Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Um Romance na Sicília, da autora Anne Radcliffe. Bom, esse livrinho eu recebi na caixinha 6, a caixinha Itália, da editora Pedra Azul, e juntamente com ele eu recebi o brinde do mês, que é o livro da Elizabeth Gaskell, a mesma autora de Norte, Sul e Cromford, sendo que ambos também foram publicados pela Pedra Azul aqui no Brasil, que é As Confissões do Sr. Harrison. Então nós recebemos esse livro dessa vez, de o brinde do mês, e recebemos os marca-páginas, que nós temos o marca-página especial da caixinha Itália, não sei se vocês vão conseguir ver. Recebemos o marcador especial da autora do mês, que é a Anne Radcliffe. Recebemos o marcador com capa e contracapa do livro da Elizabeth Gaskell. Não sei se a câmera vai focar, então nós temos aqui a capa e a contracapa. E recebemos também capa e contracapa de Um Romance na Sicília. Aqui. Bom, talvez vocês conheçam a autora, não sei se vocês já leram ou conhecem de nome, mas ela ficou muito conhecida aqui no Brasil. Todo mundo, quando fala de Anne Radcliffe, todo mundo lembra da Jane Austen, porque a Jane Austen citou o livro da Anne Radcliffe no Abadia de Northanger. Então, para quem tem a edição azul da Martin Claret, A Abadia de Northanger é o último livro presente nessa edição. Então, se você não leu, você vai perceber que os livros Os Mistérios de Rodolfo, nós temos aqui o volume 1 e o volume 2, sendo que ambos foram publicados pela Pedra Azul e ambos são citados no livro da Jane Austen, A Abadia de Northanger. Mas o nosso tema hoje não é Os Mistérios de Rodolfo, não é a Abadia de Northanger. Nós vamos conversar sobre Um Romance na Sicília. Mas antes, acho que é interessante a gente falar um pouco da autora. A Anne, ela nasceu em 9 de julho de 1764 em Holborn, em Londres, e ela faleceu em 7 de fevereiro de 1823 em Londres. Ela é uma das pioneiras nesse tipo de escrita, nesse tipo de gênero gótico, que é puxado por um romance. Ele tem sobrenatural, ele tem terror, ele tem de tudo um pouco. Eu acho que isso que faz a história ser tão interessante, ser tão cativante aos olhos do leitor. O Romance na Sicília, ele foi publicado em 1790, lá fora, né? Só que aqui no Brasil eu não achei nenhuma edição antes da edição da Pedra Azul. Então, assim, se você não tem, vale a pena procurar, porque esse livro é incrível. Mas, Jéssica, qual que é a história de Um Romance na Sicília? Bom, aqui nós vamos conhecer uma família, na verdade, que é a Mazzini, e eles moram... A família consiste entre o Ferdinand, que é o filho, Emília e Júlia, que são as irmãs dele, o pai, que é o Ferdinand também, né, o Marquês de Mazzini, e a esposa dele, que é madrasta das 3 crianças, que é a Maria de Velorno. Só que essas 3 crianças não são crianças, né? Já são 3 filhos adultos. E o pai, ele leva o Ferdinand para morar com ele num outro lugar da Itália, ele, a esposa e o Ferdinand, e deixa a Júlia e a Emília na mansão de Mazzini, e elas vão ser cuidadas por uma outra moça que conviveu com a mãe delas, se conhecia a mãe delas, que me fugiu o nome delas. Mas enfim, Madame de Menon. Ela vai ser a tutora dessas meninas, vai educar elas, e elas meio que vão viver numa bolha, porque a única coisa que elas vão conhecer durante o crescimento delas, durante a infância e vida adulta, é aquele local, né, o casarão onde elas moram. E assim, elas não vão ter aquela coisa de ir em festa, igual tinha nessa época. Então, assim, elas não vão ter tanto contato com o mundo exterior. Elas vão viver naquele mundinho ali delas, que é a mansão. E o único contato que elas têm com o mundo exterior é por meio de literatura, apenas. Só que um belo dia, o Vincent, um funcionário, né, dessa mansão, desse casarão, ele morre. E ele tem um segredo, que ele confessa apenas pro padre, e ele queria conversar com o Marquês, para conversar com ele sobre esse segredo. Só que quando o Marquês chega, ele já faleceu. Então ele não consegue confessar pro Marquês, mas ele consegue conversar com o padre. Só que a morte do Vincent, esse funcionário da casa, traz um monte de coisas. Acaba que o pai das meninas acaba indo morar com elas por um tempo, aí a esposa dele vem morar com eles junto com o Ferdinand.
Só que a Maria, ela não é aquela esposa convencional. Ela, o marido dela não sabe, né? O Ferdinand pai não sabe, o Marquês de Mazzini ele não sabe, mas ela é adúltera, então ela sempre tá traindo ele. E a próxima conquista dela é o melhor amigo do Ferdinand, que é o Conde de Vereza, que é o Hipólitos. Só que vai ter o aniversário do Ferdinand e durante o aniversário o Hipólitos vai na mansão para poder conhecer as irmãs dele e porque eles estão fazendo uma festa de aniversário pro Ferdinand. Nessa festa, o Hipólitos vai conhecer a Júlia e vai ser aquele amor, né, avassalador, os dois vão se encantar um pelo outro, vão se apaixonar e é aí que vai começar exatamente a nossa história. O que eu falei não é nada spoiler, tá tudo aqui na orelha do livro e na contracapa. Só que a história, por mais que pareça que eu tenha contado muito, a história é muito mais do que isso. Porque, como eu disse, a autora ela sabe brincar muito bem com o gênero literário. Então nós temos o romance entre o Hipólitos e a Júlia, nós temos um suspense em volta desse casarão que parece que tem presenças sobrenaturais, ele tem um quê de sobrenatural. Nós temos um pouco de terror presente aqui. Nós temos descrições de lugares que é incrível. Parece que você tá naquele lugar, que você conseguiu entrar naquele casarão, naquela floresta. Todos os lugares que a autora cita, que a autora descreve, é como se o leitor entrasse ali dentro. Então ele vive aquilo com os personagens, ele sente tudo aquilo com os personagens. Então, assim, é incrível o quanto a gente consegue se conectar junto com esses personagens. E a história é assim, cada hora tem uma reviravolta. Eu fiquei muito surpresa com esse livro, eu fiquei muito surpresa com o final. Eu realmente me apaixonei por esse livro, eu me apaixonei com esses personagens. A diagramação da Pedra Azul tá incrível. Eu já comentei que alguns livros da Pedra Azul eu não consegui ler por questão da diagramação, que eu sempre achei muito apertadinha. Mas esse aqui não é um desses casos, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas a diagramação do livro tá muito boa, a tradução tá muito gostosa e a história é maravilhosa. Então se você quer ler um romance gótico, se você quer ler algum livro diferente, um clássico, se você quer conhecer a Anne, leia Um Romance na Sicília. Ele é lindo, ele é incrível, ele é encantador, ele é apaixonante e você vai ler assim, ó, rapidinho. O que é curioso, porque normalmente a gente sempre põe na cabeça que clássico nós vamos demorar para conseguir ler. Um Romance na Sicília, ele não é um livro arrastado. Eu não sei se é porque a autora brinca muito com esses gêneros, né, pelo romance gótico, se ela brinca com o sobrenatural. Ele não é um livro cansativo, ele não se torna chato. Ele é leve e, além de ser leve, ele desenvolve muito rápido, ela não fica presa. Além disso, né, eu esqueci de comentar, ele é dividido em duas partes. Então a gente tem o volume 1 e o volume 2. As duas estão presentes nesse livro. Então o livro tem 200 páginas, 210 mais ou menos. Eu acho que as 100 primeiras páginas é o livro 1 e depois é o livro 2. Quando o leitor estiver lendo, ele vai entender o porquê que tem essa separação. Acontece um fato muito importante, que tem essa separação de livros. Mas assim, leiam Um Romance na Sicília, se encantem por essa história, se apaixonem por essa história. E eu confesso que, apesar de eu ter Os Mistérios de Udolpho há muito tempo na estante, eu fiquei muito curiosa em ler esses dois livros por causa de Um Romance na Sicília, porque realmente esse livro é incrível e eu quero muito ler mais livros da autora, então provavelmente eu vou ler esse. Apesar de que eu acho a diagramação dele bem juntinha, ao contrário do livro anterior, né, que é Um Romance na Sicília, mas eu me encantei com a autora e eu acho que vale muito a pena conhecer. Se vocês já leram esse livro, comentem aqui embaixo. Se vocês leram Os Mistérios de Udolpho, ou A Abadia de Northanger, ou algum outro livro da Anne, me conta aqui embaixo qual é o seu preferido. Se vocês têm outras indicações de romance gótico, me conta aqui que eu vou adorar conhecer. Essa é a resenha de hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, curtam, se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!